O bebê chegou, você está vivendo uma nova rotina e você quer matar o seu marido. A raiva é o sentimento predominante. Se isso está acontecendo por aí, fica comigo que esse vídeo vai te ajudar a lidar melhor com essa nova realidade. Eu sou a Rafa Magarinos, psicóloga, e se você quer acompanhar os meus conteúdos aqui no YouTube, se inscreva no meu canal e veja a descrição dos vídeos que eu sempre compartilho algum material especial para você. Brincadeiras à parte, o tema do vídeo de hoje é o que a gente chama de ressentimento materno. É o que você, mulher, muitas vezes sente do seu parceiro nessa fase de transição, de adaptação, da chegada de um bebê e as mudanças que o casal sofre e especialmente a vida de cada um, que é muito impactada a partir disso, especialmente a vida da mulher, que envolve inúmeras privações, abdicações e alguns pensamentos, muitas vezes, acabam trazendo um ressentimento significativo. E isso, além de trazer sofrimento emocional para a mulher, também cria um distanciamento entre o casal em um momento em que ele precisaria se unir, em compartilhar as demandas e fazer com que esse período se torne um período mais leve, agradável e menos aversivo para os dois. Eu vou trazer aqui 5 pensamentos que são muito comuns para a maioria das mulheres nessa fase e que trazem muito sofrimento. Primeiro deles, a vida dele continua a mesma, nada mudou. Muitas vezes, pelo fato do homem, obviamente, ter um período de licença paternidade muito curto, de 4, 5 dias, e a mulher ter um período de licença maternidade muito maior, a sensação que essa mulher fica dentro de casa é de que a vida dela paralisou e o homem continua vivendo a vida como se nada tivesse mudado. Ainda que ele tenha preocupações, que ele se envolva com os cuidados do bebê no período em que ele está em casa, a diferença é muito grande entre o quanto você se dedica para o bebê e ele. E tá tudo bem, não existe certo e errado. Cada casal precisa encontrar uma fórmula que atenda às necessidades de ambos. Existem várias questões muito importantes também nessa fase que precisam ser atendidas. As despesas aumentam, a mulher sai do mercado de trabalho, ou mesmo uma mulher que não trabalhava fica mais indisponível e o parceiro precisa dar conta de também outras demandas novas que surgem nessa fase. Mas essa sensação muitas vezes de solidão que a mulher fica dentro de casa, mesmo cercada de pessoas, às vezes tem familiares, a mãe tem uma rede de apoio, mas ela se sente ali imersa naquela realidade e o tempo todo envolvida com os cuidados com o bebê, se privando das coisas que ela gostava de fazer, que ela era habituada a fazer, e o parceiro continua vivendo a vida dele. Muitas vezes esse homem vai do trabalho para casa, de casa para o trabalho, mas só o fato dele interagir com outras pessoas, almoçar fora, por exemplo, no trabalho ou em algum ambiente próximo, isso dá a sensação para a mulher que a vida dele está fluindo, continua e a dela paralisou. Muitas mulheres relatam que o desconforto não é apenas por elas não poderem fazer aquilo, ou melhor, não é porque o parceiro está fazendo aquilo, mas sim por elas não poderem fazer. Então é necessário muita maturidade nesse momento e principalmente muito diálogo, que é algo que a gente vai conversar lá no final do vídeo, para que o casal se alinhe e consiga encontrar uma forma em que os dois se sintam respeitados e validados diante dos desafios que acabaram de chegar. O segundo pensamento muito comum e que torna essa fase ainda mais difícil é: ele continua dormindo na maior parte do tempo. De fato, especialmente para as mulheres que amamentam, o período da noite é muito desafiador. Muitos parceiros colaboram nessa etapa e os casais combinam de que tanto o homem quanto a mulher vão se envolver nesse momento da madrugada, da amamentação. Alguns casais combinam inclusive da mulher dormir algumas noites e o marido assumir, amamentando a criança. A mulher faz a extração do leite, deixa para o marido e ele amamenta o bebê. Mas na maioria das vezes, essa é uma função que a mulher assume e até pelas pressões sociais e pelas construções sociais, a maioria das mulheres entende que é ela que precisa ser a responsável exclusiva por isso. E aí o parceiro, como fica sem uma função específica naquele momento, fica dormindo. Então eu ouço muitas vezes na clínica e até outras mulheres que compartilham comigo nas redes sociais que elas estão ali na madrugada, morrendo de sono, cansadas, estressadas pela rotina e de repente elas ouvem assim lá de longe o ronco do marido,
que está dormindo profundamente. Isso muitas vezes gera esse ressentimento que a gente está falando aqui no vídeo. A mulher fica extremamente incomodada, como se o fato do marido estar dormindo comunicasse que aquilo ali não é importante para ele, que ele não está envolvido, que ele não está engajado. E por isso é muito importante que você avalie se você quer ter a presença e a companhia do seu marido nesse momento. E isso não precisa ser uma regra. Eu ouço também muitas pacientes dizendo: eu entendo que não tem necessidade do meu parceiro acordar, porque nós dois vamos ficar acordados, os dois vão ficar cansados e talvez em outro momento em que eu poderia descansar e ele ficar com o bebê, nós dois vamos estar super cansados. Ok, é uma estratégia, mas se em algum momento, se em alguma noite mais difícil, em razão até de um dia mais pesado, ou uma noite específica, você se sentir mais cansada, o dia foi mais pesado, você está se sentindo sozinha, não hesite em comunicar para o teu parceiro: essa noite eu preciso de você, eu quero a tua companhia. Quando o bebê acordar para mamar, eu quero você lá comigo. Eu quero você, por exemplo, acolhendo o bebê depois que eu terminar de amamentar para eu poder voltar a dormir antes. Então vocês precisam conversar. E muitas vezes esse ressentimento que surge faz com que ambos se afastem, porque a mulher fica mais distante desse homem, ele não entende muitas vezes o que está acontecendo e o casal acaba criando uma lacuna enorme, acaba se afastando de um jeito muito prejudicial para aquele momento. Quando você entende a sua necessidade e comunica, o outro também tem a possibilidade de atender aquilo que é importante para você. Então a comunicação é fundamental, mas para que isso aconteça, você precisa ter clareza das suas necessidades. E ainda que a gente tenha feito combinados antes do bebê nascer ou depois, esse é um período em que a mulher vive uma espécie de montanha-russa emocional. Então aquilo que fazia sentido ontem à noite, hoje pode já não fazer o menor sentido. E aí a gente precisa falar, precisa compartilhar. Eu tô cansada, eu tô exausta, eu tive um dia difícil, eu tô estressada, eu tô irritada, ou eu não tô conseguindo nesse momento ficar aqui sozinha. Eu preciso da sua companhia. Então, falar sobre isso certamente vai fazer com que esse pensamento não fique aí ruminando em você e trazendo sofrimento e distanciamento. Outro pensamento bastante frequente é: para ele, as coisas não são tão importantes quanto para mim. Naturalmente, pelas oscilações hormonais, até por algumas mudanças no cérebro da mulher que acabam sendo de uma magnitude muito maior do que as mudanças que acontecem no cérebro do homem, mesmo aqueles engajados nos cuidados, a mulher fica mais alerta, mais vigilante. As áreas do cérebro responsável pela atenção, pela empatia, elas ficam ainda mais estimuladas na mãe, na nova mãe. E isso faz com que essa mulher se torne muitas vezes hipervigilante com todos os cuidados relacionados ao bebê. Então ela está o tempo todo atenta, até porque na maioria das vezes ela é a responsável, aos cuidados com o horário das mamadas, o banho, a forma como a criança vai ser cuidada, o que vai dar, o controlar o horário da amamentação, do sono, qualquer diferença que a criança apresente, qualquer mudança que a criança apresente, essa mulher está atenta. Porque naquela fase inicial, especialmente, o mundo daquela mulher é o bebê. O parceiro, como a gente já comentou antes, por sair, por continuar trabalhando, por continuar tendo outras interações sociais mais frequentes do que a mulher, o foco atencional dele está dividido. E já o dessa mulher é único e exclusivo para o bebê e para as demandas do bebê. Então a sensação de que eu estou o tempo todo me dedicando, eu estou o tempo todo cuidando, eu sei tudo sobre o bebê e ele parece que não está nem aí ou muito menos interessado do que eu, nem sempre é uma visão realista. Ela pode ser uma visão que está um pouco distorcida porque a realidade de vocês nesse momento não é a mesma o tempo todo. Você está imersa em casa, cuidando do teu bebê e o parceiro está vivendo outras realidades além dessa. E eu sei, isso é difícil muitas vezes até de aceitar. Poxa, eu também queria estar na rua, eu também queria poder ir na padaria tomar café da manhã, eu queria poder tirar 5 minutinhos para conversar com uma amiga, mas a minha realidade agora é essa. Eu sou a responsável por um bebê, na maior parte do tempo,
que depende de cuidados não exclusivos meus, mas que na maioria das vezes recai sobre a mãe, e eu vou precisar abdicar de certas coisas por um período. Isso é transitório. Quando a gente olha para a realidade, aceitando e reconhecendo ela como ela se apresenta, a gente consegue lidar muito melhor com ela. Então afaste-se desses pensamentos ou preocupações que acabam sendo improdutivas, que aumentam a tua ansiedade, que fazem você se sentir mais impotente, mais insuficiente nesse momento, e procura olhar para a realidade da forma mais transparente possível, não sendo nem pessimista e nem otimista, mas sim realista. O que eu tenho aqui diante de mim e como que eu posso lidar com isso da melhor forma possível? E sempre comunicando para o teu parceiro como que você se sente diante daquilo. Não é sobre ele especificamente, mas é sobre como as ações dele refletem em você e, consequentemente, no bebê. Outro pensamento que acompanha as mães não só nessa fase inicial e que, de fato, lamentavelmente, é um pensamento realista, é a ideia de que tudo recai em você. Eu estou o tempo todo pensando na rotina, no planejamento, na organização do bebê e depois das crianças. A maior parte dos pais, de fato, não está atenta às medicações que a criança usa, às consultas médicas, à organização que vai levar na escola de lanche, os uniformes. São tantas as demandas que uma criança traz para a nossa vida que as mães automaticamente vão assumindo muitas e os pais negligenciam. Então é muito importante que os casais estabeleçam desde o início esse compartilhamento de tarefas. Se para você tá tudo bem assumir isso sozinha, para que problematizar? Ok, tá tudo certo. Mas se você tá vendo esse vídeo e o tema ressentimento te chamou a atenção, provavelmente você já se aproximou disso em algum momento e passa por essas questões. Se frustra por assumir tudo sozinha, por ter que estar o tempo todo atenta aos próximos passos. Então você tem as tuas demandas, muitas vezes já retornou para o trabalho, tem as tuas atividades, mas não desliga. É a reunião da escola, é a medicação que tem que ser dada, é a comida que tem que ser reposta em casa, é o leite que está acabando, é a fralda, é a vacina, é a consulta com o pediatra. É infinita essa demanda e isso traz um ressentimento muito grande. Então, o quanto antes o casal conseguir se conectar e estabelecer o que é funcional e efetivo para os dois, para que nenhum se sobrecarregue significativamente, esse ressentimento tende a ser minimizado e possivelmente nem chegue para esses casais. Então, o quanto nós precisamos ter clareza do que é importante para nós, comunicar isso, tanto o parceiro quanto a parceira, para que cada um avalie o que é possível para si, o que eu estou disposto ou disposta a fazer. Porque esse ressentimento que surge, de forma alguma ele é útil ou efetivo. Ele acaba distanciando o casal e trazendo emoções desagradáveis, sofrimento, culpa, tristeza, emoções que na verdade só prejudicam não apenas a mulher, mas toda a família. E por fim, as prioridades. As minhas prioridades mudaram, mas a do meu parceiro não. Ele continua querendo fazer as mesmas coisas. Ele continua querendo ir no futebol e ficar até tarde lá comendo churrasco, bebendo cerveja. Ele continua querendo chamar os amigos para vir em casa, fazer jantares. Ele continua querendo que a gente vá no barzinho e nesse momento a realidade ainda não permite. Ajustar essas expectativas, é legal que isso vocês conversem já desde o período gestacional. É claro que a gente não sabe como que cada um de nós vai reagir com a chegada de um bebê. Tem bebês que são mais tranquilos, tem casais que levam os bebês para todos os lugares, mas é muito importante ter clareza dos próprios limites. Como muitas vezes o homem não se envolve significativamente na rotina e nas demandas, para ele, de fato, a vida parece continuar no mesmo ritmo. Só que essa mulher que pode até não estar trabalhando fora de casa, mas está imersa na realidade de privação de sono, o dia todo atendendo essas demandas que a gente acabou de conversar, não tem tempo para o autocuidado, está se negligenciando, que disposição ela tem
para sair ao final do dia, para ir num evento social, para rever os amigos, para receber gente em casa, sendo que essa mulher muitas vezes está preocupada em manter a rotina do bebê, para que ele vá dormir, para que ela consiga descansar, para que ela tenha um tempo de qualidade. E o sono é uma parte que fica muito comprometida. Então, se a mulher não está dormindo bem, se não está tendo qualidade de vida, que disposição ela vai ter para o lazer? E o homem, na maioria das vezes, está disposto, porque ele saiu para trabalhar, está dormindo bem durante a noite e quer rever os amigos, está animado, está feliz, está tudo certo na realidade dele. Então, o ressentimento materno, em algum momento, ele chega para os casais. E aí é muito importante que o casal tenha maturidade para olhar para isso e encarar isso de frente. Reconhecer, temos aqui um desafio, estamos desajustados muitas vezes nas expectativas, a minha parceira pode estar frustrada, insatisfeita com o meu desempenho como pai, o que eu posso fazer de diferente? E cabe também a essa mulher comunicar, sinalizar o que ela espera. Então, o diálogo é, sem dúvida alguma, o caminho para, primeiramente, evitar esse ressentimento, mas depois, caso aconteça, que em muitos casos vai acontecer, poder resolver, poder encontrar estratégias que sejam efetivas para lidar com isso e o casal consiga se reaproximar, ter conexão e cumprir ali a missão que eles se propuseram a ter, que é cuidar de uma criança. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Envie para as amigas, para gravidinhas que estão se preparando para esse momento e não deixe de se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima semana. Tchau!